Boa noite a todos, aqui quem fala é o Jonas. Hoje eu vou falar aí com vocês do jogo entre Racing do Uruguai e Corinthians, válido pela quinta rodada da Sul-Americana. O Racing, né, um time aí, passar umas estatísticas aí antes de eu falar do jogo, como foi. O Racing que está 7 jogos aí sem vencer lá no Campeonato Uruguaio, um time muito fraco tecnicamente, né? Apesar de ser aí uma SAF, o Bayern de Munique e um time da MLS, é o Los Angeles FC, são os donos do Racing, né? Mas um time muito fraco, muito limitado e a diferença para o Corinthians é muito grande. Em questão de estrutura, investimento e tudo mais, né? Mas em futebol apresentado, os dois aí estão no mesmo nível, né? Porque o Corinthians também vem oscilando, tem aí seus grandes defeitos defensivos, né? Que é um terror aí para essa temporada já. E sem alguns dos principais jogadores. O Dorival, que hoje optou por mandar um time alternativo, né? Tendo em vista aí o clássico contra o Santos no final de semana, mandou um time aí com Hugo Souza no gol, zaga André Ramalho e João Pedro Choca, tendo uma nova oportunidade aí com Dorival, né? Até porque é importante utilizar o menino, porque a zaga vem falhando, então independente de quem seja, a zaga precisa ter confiança, precisa achar uma defesa bem sólida. E confiança, né, para os jogadores, porque esse é o pior é, dos fatos aí que vem ocorrendo com esses jogadores, né? Porque falta confiança. O André Ramalho não é ruim, né? O Félix Torres é, o Kaká é, mas o André Ramalho não é. Ele perdeu a confiança aí, até por vários jogos ruins que ele fez, enfim. Mas espero que ele recupere o bom futebol com o Dorival. Então, João Pedro Choca e André Ramalho, os dois zagueiros. Lateral direita, Léo Maná, o Léo Maná que vem ganhando oportunidades com o Dorival. Lateral esquerda, Matheus Bidu. O Dorival que veio com 3 meio-campistas, veio com 3 volantes, né, no caso. Veio com. é, Me fugiu a mente que. Rian, Alex Santana e Charles. Esses três foram os meio-campistas aí. A gente jogou sem meia, né? Na frente o Dorival colocou Héctor Hernandes, Thales Magno e Romero. Thales pela esquerda, Romero pela direita e Héctor centralizado. Esse foi o time que o Dorival mandou a campo contra o Racing do Uruguai. Vou passar aqui brevemente aí, os lances do jogo para vocês saberem aí o que aconteceu. Mas antes de mais nada, se inscreva aí no meu canal, ative as notificações aí para você receber esse vídeo e outros que eu colocar, né? Manda para aquele amigo seu corintiano ou que não seja, mas que goste desse tipo de conteúdo. Curta o vídeo, se inscreva e me apoie aí, apoie o meu trabalho, conto com vocês. Muito obrigado, viu? Vamos lá, aos 2 minutos o Charles avança em velocidade e arrisca um chute de longe, né? Ela desvia na zaga e o goleiro defende. Foi um chute ali no susto, né? Aos 14 minutos, o Rian toca para o Charles, ele finaliza para fora. Aos 18 minutos, Thales recebe uma bola num lançamento por cima, né? E finaliza travado e ela sai para escanteio. Aos 22 minutos, foi a melhor chance do Corinthians que no primeiro tempo, né? E das únicas do jogo. Aos 22 minutos teve uma falta em cima do Thales Magno. A cobrança de falta do Romero, ele bateu direto, bateu firme. O goleiro espalmou ela ali para escanteio. Foi uma boa chance do Corinthians. Para vocês verem, olha só, muito poucas chances, né? Essa daí do Romero foi a única chance assim, mais clara de perigo, foi no gol. Porque o Corinthians sem meia de armação, jogando com 3 volantes, ficaria difícil mesmo sair alguma coisa daí, né? Aos 34 minutos o Léo Maná avança em velocidade, toca para o Romero, que cruza no Thales Magno, e ele finaliza por cima, em cima da zaga. E a bola vai para escanteio novamente. E foi isso que aconteceu aí no primeiro tempo, né? Sem muitas
oportunidades, a mais clara foi a do Romero na falta, na bola parada. E como faz falta, né? Um jogador que pega bem de fora da área, que arrisca chute, né? O Corinthians não tem isso hoje em dia. Tem ali o Garro, né? Mas o Garro ainda está se recuperando. E um jogo muito truncado, muito travado. O Racing com os 11 jogadores na linha defensiva deles do meio campo para trás. Eles não se propuseram a jogar ofensivamente. Explorava ali contra-ataque quando tinha, né? Mas o Corinthians muito superior, chegou a ter 70% de posse de bola, até mais aí em determinado momento, tendo em vista aí a retranca do Racing, né? Porque 7 jogos sem vencer lá no Uruguai, eles sendo criticados, então eles não queriam tomar uma goleada, nem sair pro jogo. E aí o jogo ficou muito feio, muito sonolento, um jogo chato, ruim de assistir, né? Sem nada assim de legal, um jogo muito travado. Bom, aí o segundo tempo vem, né? O Dorival já vê ali que o time tá com dificuldades e ele já muda. Sai Romero, Hector e Charles. Entra Yuri Alberto, Coronado e Carrijo, né? E esses 3 jogadores que estavam no banco, sendo poupados aí, tendo um pouco de descanso, até porque o fim de semana o clássico é mais importante. Não que seja mais importante, mas é importante também, né? Mas esse jogo era de suma importância aí para o Corinthians, que estava em terceiro do grupo, né? Tendo visto que empatou com a América de Cali dentro da arena no último jogo pela Sul-Americana. Então precisava vencer se quisesse é, sonhar por alguma coisa aí. Nos 46 minutos, o Thales cai fora da área. O lance de falta ali pra mim, um lance muito faltoso e o juiz não deu nada, mandou seguir. O VAR não pode interferir porque é um lance de falta onde o juiz assinalou em campo. Pra mim, muito faltoso. O árbitro meio perdido, foi dito aí que ele tem somente 8 jogos pela Conmebol Sul-Americana, 7, esse era o 7º ou 8º. Então um árbitro sem muita experiência, apesar de ser um árbitro FIFA, mas muito ruim. A gente sabe que a arbitragem da Sul-Americana é bem devagar, né? Bem da Conmebol é bem fraquinha. Aos 56 minutos, o Thales Magno ele disputa uma bola ali com o defensor do Racing, né? E faz um gol. O defensor cai, pra mim, na minha opinião, não sei se eu tô errado, eu vi o lance lá, mostrou poucas vezes durante o jogo, só 2 vezes, mas pra mim não houve nada e o juiz anulou o gol. O VAR também não poderia interferir porque o árbitro já tinha dado a falta antes, então o VAR não pode interferir nesse tipo de lance. Aos 62 minutos, uma saída em velocidade do Corinthians, o Carrijo toca pro Yuri, que aí o Yuri vê a aproximação do Rian, deixa pro Rian, que manda lá na lua, né? Pelo amor de Deus, esse moleque finaliza mal demais, cara. O Corinthians bota lá, nossos volantes no treino de finalização fizeram vários golaços. Mas aí chega no jogo, os caras não acertam um chute, pelo amor de Deus. Tem que treinar mais, na verdade, viu? Seus pés de rato. 69 minutos. Cruzamento do Corinthians, a zaga afasta e a bola sobra para o Bidu. Que o Bidu tem essa característica, né? Toda vez que ele pega uma bola assim que sobra, ele finaliza. Só que ele mandou muito por cima do gol. Tem hora que ele acha que ele é o Roberto Carlos, né? Que vai pegar de primeira e meter lá na gaveta. É válida a tentativa dele, mas tem que calibrar um pouco mais essa finalização aí. Mas, enfim, né? Aí aos 73 minutos, falando agora dele, gol do Corinthians. Matheus Bidu faz o gol, né? O Carrijo começa a jogada, ele recebe a bola, ele tenta avançar em velocidade para dentro da área e aí a zaga rebate a bola na zaga, bate nele de volta, aí a bola entra, aí a zaga afasta mal do Racing e aí o Bidu pega de trás, ele bate de biquinho, né? Bate de biquinho, ela desvia na zaga do Racing e mata o goleiro que só olhou mesmo e não pôde fazer nada. E aí 1-0, gol importantíssimo aí, né, pro Corinthians. Aos 79 minutos, o Rian perdeu a bola, né? Cedeu o contra-ataque pro Racing. E aí o Alex Santana, que já estava cansado, ele tenta dar um bote lá, cai que nem saco de batata no chão e o jogador avança. E aí, sorte que o jogador do Racing finalizou para fora, mas era um lance muito perigoso. Aos 80 minutos, tendo em vista aí o cansaço, sai o Alex Santana e entra o Maicon. Aos 87 minutos,
sai o Rian e entra o Martinez. E aí o juiz deu 4 minutos de acréscimo. E aí, nesses 4 minutos de acréscimo, o narrador ia falando ali um lance muito engraçado, que eu achei engraçado assim, né? Mas não tem graça nenhuma para nós torcedores que sofremos com essa zaga aí do Corinthians. O narrador falou que o Corinthians ia vencendo e só dependia da sua defesa agora para que isso se concretizasse. E essa é a parte que dá medo, não é mesmo? Você que é corintiano aí como eu, ou até você que não é, sabe que a zaga do Corinthians é a mãe ultimamente, todo mundo muito mal. E aí, fim de jogo, né? Nesses 4 minutos aí ficou. O Racing tentou botar o time pra frente, mas já era tarde demais. O Corinthians se defendeu bem e saiu aí com esse resultado importantíssimo, 3 pontos. Agora o Corinthians vai a 8 pontos, superando aí o América de Cali, que empatou com o Huracan, exatamente. E aí todos os times do grupo do Corinthians estão com 5 jogos. O Corinthians agora só tem mais um jogo, que é contra o Huracan, vai ser lá em Buenos Aires, né? Jogo difícil. Se o Corinthians vencer, vai ser importantíssimo, porque aí vai para os mesmos 11 pontos do, do Huracan, se não me engano. Acho que é contra o Huracan. É isso mesmo. Bom, mas vamos lá, né? Jogo muito feio, muito devagar, muito sonolento do Corinthians. Corinthians que, pô, tinha obrigação de vencer aí pelo elenco que tem, a folha salarial, né? E o nível de técnico mesmo dos jogadores, apesar de ser o time reserva, o Dorival acreditou que com o time alternativo aí poderia sair com um resultado positivo, e isso aconteceu, mas o Corinthians não jogou para isso não. Se você for parar para ver, o Corinthians só teve 2 chances ali mesmo no gol, né, na direção do gol, uma da falta do Romero e esse gol aí do Bidu que teve desvio, mas criou muito pouco. O Coronado entrou, é um meia nulo, né, porque não existe em campo, ele não dá um passe para ninguém. Nulo, para mim nulo. 2 milhões aí jogado fora todo mês. A falta que faz o Garro, que é um jogador que tem visão de jogo, né? Ele vê o lance futuro ali, toca a bola para o jogador. O Memphis também, que é um jogador importantíssimo, mas no jogo contra o... no jogo não. Foi num treinamento, né? Num treinamento essa semana aí do Corinthians, ele sentiu aí, tá lesionado aí já, se tratando para poder retornar. Bom, agora o Corinthians enfrenta o Santos, né? No final de semana, na Neoquímica Arena. A gente sabe que é um jogo muito importante. O Santos não vem vivendo um momento bom e o Corinthians também não, né? Mas dentro da arena o Corinthians é muito forte. A probabilidade aí de uma vitória é grande. E clássico é sempre diferente, né? O clássico é um jogo ali que parece que o time muda, vira uma chave em alguns deles, né? E muito importante aí o Dorival ter descansado aí os principais jogadores, colocou ali para trazer o resultado no segundo tempo, né? Mas poupou eles aí durante meio jogo. Bom, agora é virar a chave aí pro brasileiro, somar 3 pontos aí e poder subir mais na tabela. Tô parecendo até jogador, pô, falando agora é virar chave, tal, aquela coisa e tal. Acho que eu poderia jogar aí. Bom, melhor do que alguns aí, imagino que eu devo jogar, né? E olha que eu sou, né? Mas tem jogadores aí desse elenco que não dá, né? E vocês sabem disso. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acharam desse jogo pavoroso, né? Mais uma vez. Mas muito importante aí o resultado para o Corinthians que segue vivo aí na Sul-Americana. Tá certo? Um bom resto de semana aí. E até o próximo vídeo, onde eu venho aqui falar do pós-jogo entre Corinthians e Santos. Tudo de bom, fiquem com Deus. Tchau.